Eu vou falar de uma experiência nos últimos anos, desde 2002, faz 10 anos, em que eu passei pela experiência de ser governo, estar dentro do governo e depois atuar apoiando o governo, estando fora do governo. E antes, o meu histórico era de trabalhar em organizações sociais. Eu, quando saí da faculdade, eu montei uma organização chamada Imaflora, que é hoje o maior organismo independente de certificação florestal e agrícola nas regiões tropicais. Enfim, uma organização que está aí, funciona, continua vivendo. E, em 2002, eu tinha deixado a direção dessa organização para que ela pudesse ter vida própria e voar com as próprias pernas, ou voar com as próprias asas, né? E eu fui morar em Manaus, numa pensão. Deixei tudo para trás, fui morar em Manaus para começar uma nova organização, uma nova iniciativa para apoiar prefeituras, para desenvolver políticas públicas para o uso e conservação da floresta. E estava lá, me adaptando a Manaus, e em dezembro, então faz mais ou menos 10 anos, eu recebi uma ligação do Carlos Vicente, que está aqui, que o presidente Lula tinha tinha sido eleito, e ele tinha acabado de nomear Marina Silva ministra do Meio Ambiente. E o Carlos, que eu conhecia há algum tempo, me ligou e falou: olha, a gente vai fazer uma reunião aqui em Brasília para ver como é que é essa coisa de ministério, como é que funciona e tal, e estamos chamando vários amigos para ajudar, dar palpite, ver como é que a gente pode trabalhar. Então, eu peguei o avião de Manaus, fui para Brasília para passar alguns dias e passei 7 anos. Trabalhando lá no governo, que era algo que eu não imaginava que eu um dia fosse trabalhar no governo, e acabou tendo essa experiência. Quando você trabalha no Ministério do Meio Ambiente, no Brasil tinha essa história, basicamente o Ministério do Meio Ambiente era resumido a um único problema a ser resolvido, que era o desmatamento na Amazônia. Porque tudo que você pudesse fazer de bom para a questão ambiental seria apagado pelas notícias do desmatamento na Amazônia, que realmente eram trágicas. Então, no primeiro ano que a gente teve no governo, o primeiro dado que foi publicado de desmatamento foi o segundo maior desmatamento da história. 2,7 milhões de hectares. É como se, a cada 2 anos, fosse cortada uma Costa Rica inteira. Esse é o tamanho da área que estava sendo desmatada anualmente. E isso representa uma emissão muito grande, é quase que 1,2 gigatoneladas de carbono. Daqui a pouco eu vou falar do que é uma gigatonelada de carbono, para a gente poder entender. Então, houve uma decisão, naquele momento, bem corajosa, do presidente, junto com a Marina, de pegar esse problema do desmatamento e falar: vamos enfrentar ele, mas vamos enfrentar ele com todas as forças, com todo mundo que a gente possa colocar junto. E isso gerou um plano de prevenção e combate ao desmatamento, do qual eu participei, fui um dos coordenadores com mais algumas pessoas importantes, cada um na sua frente, naquilo que conhecia, e que a gente podia falar várias coisas sobre o que foi feito, mas, basicamente, a gente usou várias experiências que vinham do trabalho com a sociedade civil e aplicou nesse tema do desmatamento. Então, por exemplo, a gente só tinha dados sobre quanto estava sendo desmatado a cada 12 meses. Então, anualmente, aparecia lá um número desastroso e já não tinha o que fazer, porque já tinha desmatado. Então, a gente colocou em curso um programa para que esses dados do desmatamento fossem publicados mensalmente. O que tivesse, mesmo que não fosse o dado mais perfeito, mas que desse para ter uma ideia do que é que está acontecendo e onde está acontecendo o desmatamento, para que a gente pudesse agir. O segundo foi dar transparência total à informação que a gente tivesse. Mesmo a informação que a gente não tinha certeza, se a gente tinha informação, tinha que disponibilizar ela para o público. Hoje, o Brasil, todas as imagens de satélite produzidas pelo Brasil são disponibilizadas gratuitamente para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, utilizar. Todos os materiais feitos todos os mapas produzidos pelo Instituto, pelo INPE, que é o Instituto de Pesquisa Espacial do Brasil, que faz o monitoramento de desmatamento, ele é disponibilizado para a sociedade e qualquer um pode checar aquilo que é feito. Além dessas ações que têm a ver com transparência e tal, foi uma ação muito forte no combate à corrupção. Nos 2 primeiros anos desse programa, 260 pessoas foram presas
mais de 100 servidores públicos. Então, teve que cortar na própria carne para poder lidar com o problema da corrupção associada às ilegalidades nessa área. Foram criadas milhões de hectares de áreas protegidas e, assim por diante, uma série de ações. O desmatamento, que era de 2,7 milhões de hectares, ele caiu, no primeiro momento, pela metade, para 14 milhões de hectares. E aí, tivemos que mudar um pouco a estratégia, novas ações entraram, como, por exemplo, associar o crédito que você recebia para fazer plantios agrícolas ao desempenho ambiental. Se você não cumprisse as regras ambientais, não podia receber crédito. Coisas como essa foram sendo implementadas, e desde então, para encurtar a história, o desmatamento vem caindo seguidamente, e o ano passado ele atingiu o menor nível na história. Foram 500 mil hectares. Então, saiu de 2,7 milhões de hectares para 500 mil hectares. Assim, só para ter uma ordem de grandeza, é mais ou menos daqui para cá, né, que foi a queda de desmatamento nesses 8 anos. Essa queda de desmatamento, um dos efeitos dela, importantes, além de permitir a gente fazer outras coisas no Ministério do Meio Ambiente, cuidar de outros temas, né, que eram importantes, um dos efeitos importantes é que ele reduz muito as emissões de gases de efeito estufa. Nesse caso, no Brasil, ela reduziu 1 bilhão de toneladas de gás carbônico. Né? Se você comparar 2,7 milhões de hectares com 500 mil hectares, dá mais ou menos isso, 1 bilhão de toneladas de carbono que deixaram de ser emitidas. Nesse período, entre outras coisas, eu passei a dirigir o Serviço Florestal Brasileiro, que é, enfim, digamos assim, o sonho de consumo de qualquer engenheiro florestal. Eu sou engenheiro florestal, quer dizer, o máximo que você pode almejar na vida é dirigir o serviço florestal do seu país. Para os engenheiros florestais no mundo inteiro, dirigir o serviço florestal do Brasil é, então, o sonho de consumo de qualquer um, né? Então, eu estava feliz da vida ali cuidando desse tema. Mas eu fui, fazendo esse trabalho lá com o serviço florestal, uma das iniciativas que a gente criou foi um grupo chamado Mega Florestais, que era uma reunião dos chefes dos serviços florestais dos países com maior quantidade de floresta. Porque como todo mundo tinha problemas em escala muito grande, a gente montou esse grupo e basicamente, todo ano, o chefe do Serviço Florestal americano, do Canadá, da Austrália, da China, do Brasil, da Indonésia, se reuniam cada vez num lugar para discutir os problemas que estavam enfrentando, que soluções que tinham para esses problemas. Numa dessas reuniões, que aconteceu em 2008, eu fiquei chocado com o problema que estava acontecendo no Canadá, com o tema de floresta. No Canadá, tem um besourinho, chama Pine Beetle, né? O besouro do pinho, que é uma coisinha pequenininha, que tem tipo 3 milímetros. Só que esse besouro tem o hábito de comer árvores. Então, ele faz um furo na árvore, se reproduz e vai matando a árvore por dentro, e quando você vê, a árvore está morta, em pezinha. Em pé, morta. Os pinheiros. E esse besouro, ele crescia a população durante a primavera, o verão, e quando vinha o outono e o inverno, a população dele baixava violentamente, até quase desaparecer. Ficava 0,00001% da população. Quando vinha a primavera e o verão, ele começava a se reproduzir de novo, e começava a comer as árvores. Quando ele estava quase virando uma praga, um problema, vinha o inverno e acabava. Eles estavam há 10 anos sem ter o inverno suficientemente frio para que essa população baixasse a 0,00001, e, em vez disso, elas baixavam para 0,0003. E a consequência disso foi que esse besouro virou uma praga que dizimou milhões de hectares de floresta, começando em British Columbia e depois andando ao redor do Canadá. A razão disso, aquecimento global. Para um país como o Canadá, que naquele momento estava fora de Kyoto, do protocolo de Kyoto, que tinha problemas de compromisso com esse tema, os agentes públicos que cuidavam de floresta estavam desesperados com o tema da mudança climática, porque estava afetando as florestas. A única solução para se livrar do besouro era cortar as árvores. Corta as árvores, e aí você mata o besouro.
Não pode usar produtos químicos, porque se usar os produtos químicos, eles vão contaminar a água que abastece o estado do Oregon e todo o estado de British Columbia. Então, com isso, eles tinham vários dilemas a serem resolvidos como florestais. E eu voltei pensando que a gente tem o mesmo problema na Amazônia e provavelmente em vários lugares tem floresta no mundo, com diversos efeitos econômicos e sociais sobre as populações que dependem daquelas florestas. Para ter uma ideia, em British Columbia, 40% da economia depende de floresta. E ela é tremendamente afetada por esse efeito direto. Então, quando eu pensei nisso, eu falei assim, bom, não adianta só o que a gente está fazendo com floresta para reduzir as emissões. Se as emissões continuarem do mesmo jeito, e elas continuarem crescendo, nós vamos perder a floresta do mesmo jeito. Então, é meio que enxugar gelo, eu não estou resolvendo o problema. Então, eu em 2009, como ia ter a preparação para aquela conferência de Copenhague, a famosa conferência que ia ter uma solução para o clima do global, eu resolvi deixar o serviço florestal. Que para um engenheiro florestal é uma coisa meio esquisita, você resolver que você vai sair do serviço florestal ao qual você está dirigindo. Mas eu resolvi deixar o serviço florestal porque eu queria, de alguma forma, influenciar como que o Brasil ia se posicionar em relação a esse novo acordo global, de forma que isso pudesse ser um potencializador da posição dos outros países e isso viabilizasse a gente ter um acordo que realmente deixasse a gente chegar no acordo que a gente realmente precisava para a questão climática. E aí, eu vou estourar o tempo feio, tá? Mas eu vou tentar aqui. É o seguinte, qual é a equação do clima que a gente tinha lá e continuamos tendo hoje? O mundo emite hoje 50 gigatoneladas de carbono. 50 gigatoneladas. Uma tonelada é o que emite um carro durante um ano. Um carro normal, a gente andando 20 km por dia, emite 1 tonelada de carbono. Uma vaca, um boi, emite 50 quilos de metano, que tem um efeito muito mais forte sobre o clima do que o carbono e equivale a mais ou menos 1 tonelada de carbono. Então, um boi é igual a um carro, que é igual a 1 tonelada de carbono. Uma viagem de avião daqui, de São José, até Londres, 1 tonelada de carbono, classe econômica. Então, uma viagem até Londres, um boi, um carro, 1 tonelada. 1 bilhão de toneladas é 1 bilhão dessas coisas todas. Mas não tem 1 bilhão de bois no mundo. Não tem 1 bilhão de carros no mundo. Então, 1 bilhão é muita coisa. Nós emitimos 50 bilhões de toneladas. O que os cientistas dizem... Isso aqui é 50, tá? Os cientistas dizem que se a gente quiser manter... E dá para explicar isso de várias maneiras, mas se a gente quiser manter a temperatura sem aumentar 2 graus... ou limitar o aumento da temperatura a 2 graus, que é o que se imagina que a gente ainda pode suportar em termos de mudanças climáticas com a tecnologia que a gente conhece, a gente deveria chegar em 2020 emitindo 45 gigatoneladas, mas do jeito que a gente vai, em vez de emitir 45, a gente vai emitir essa trajetória atual. 60, e a gente tem que chegar em 2050 emitindo 10. Então, a gente está lá, esse aqui é para onde a gente está indo, e a gente tem que chegar em 10. 10 é 10, 80% a menos do que a gente emite hoje. Só que a gente vai precisar do dobro de energia. Em vez de 7 bilhões de pessoas, vai ter 9 bilhões de pessoas. Hoje, no mundo, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas emitem 0. Eles também vão emitir alguma coisa quando forem incluídos. Então, o tamanho do desafio disso é gigantesco. Naquele momento, a discussão era se os países em desenvolvimento devem ou não ter metas ou ter compromissos em relação às emissões. O Brasil é até então o 4º maior emissor de gases de efeito estufa, naquele momento. Então, a nossa ideia era, e foi o trabalho que eu fiz durante o ano de 2009 inteiro, era convencer, a ideia era, se a gente convencer o governo brasileiro, que é um líder nessa área, que estava fazendo um trabalho de redução do desmatamento, etc., que a gente podia ter metas, o Brasil, um país em desenvolvimento, poderia oferecer metas para reduzir as suas emissões, que se fossem compatíveis com essa trajetória necessária, que isso poderia influenciar não só os países desenvolvidos, para que eles tivessem metas mais agressivas,
mas que outros países em desenvolvimento, especialmente as economias emergentes, como o México, a África do Sul, a China, a Índia, também pudessem ter essas metas. Para fazer isso, o primeiro passo foi identificar onde é que estava, por que a argumentação de não termos metas. E a argumentação principal que se tinha dentro do governo era de que isso seria ruim para a competitividade das nossas empresas, dos negócios e das empresas. Então, eu passei um tempo, nesse ano de 2009, para convencer um grupo de empresas bem significativo a assumir e exigir que o Brasil deveria sim ter metas para reduzir as emissões, porque isso seria importante e bom para a sobrevivência dos negócios a longo prazo. E aí fizemos uma parceria com o Instituto Ethos, que você até citou aqui, e conseguimos uma carta com boa parte das grandes empresas brasileiras comprometidas com sustentabilidade, etc., que pediram ao governo que o Brasil tivesse metas. Fiz isso também com o setor dos trabalhadores, que temiam perder os empregos e assim por diante. Então, foi uma espécie de um trabalho de convencimento de vários públicos, para que no momento em que o governo foi decidir se teria ou não e qual seria a sua posição em Copenhague, ele pudesse decidir ter metas. Isso aconteceu em outubro de 2009, o Brasil, depois de várias reuniões, etc., e, enfim, um outro processo, o Brasil decidiu apresentar uma meta de redução das suas emissões em 36% em relação ao cenário de tendência até 2020. Né? Uma semana depois do Brasil ter feito esse anúncio, que foi uma coisa bem impactante, a China anunciou meta, o México anunciou meta, logo depois a Índia anunciou meta, enfim, vários países anunciaram metas, e isso permitiu que, eu acho que contribuiu para que nos anos seguintes, não em Copenhague, que a gente não conseguiu atingir isso, mas em seguida, nas reuniões seguintes, a gente tivesse a ideia, e agora o acordo, de que até 2015 se constituirá um novo acordo internacional de clima, em que já está definido que todos terão compromisso e todos terão metas em relação ao tema climático. O Brasil, quando reduziu as suas emissões, ele saiu de... a gente emitia 2 gigatoneladas. 2 gigatoneladas, esse aqui, ó. 2, né? Em relação ao mundo. E 2,2 gigatoneladas. E ao fazer a redução do desmatamento, que era 65% das nossas emissões, a gente reduziu as nossas emissões em 1 gigatonelada. É uma pancada, porque 1 gigatonelada é mais do que emite todos os carros do mundo. Todos os carros particulares do mundo emitem 1 gigatonelada, foi isso que foi reduzido. Mas 1 gigatonelada aqui, ó, é tirar um cubinho desse aqui, ó, no que nós vamos fazer até 2020. Então, não será suficiente fazer só isso. A gente tem que chegar, o Brasil tem que chegar em 2050, se a gente quiser dar uma contribuição singela para essa conta aqui dos 10 gigatoneladas, nós não podemos emitir mais do que 400 milhões de toneladas. Isso significa que a gente tem que reduzir pela metade aquilo que nós temos das emissões atuais. Mas, o que aconteceu nos últimos anos, e aí foi o trabalho que eu me envolvi mais no último ano, foi, eu fiz um trabalho de calcular quanto que são as emissões do Brasil desde 2005, que é o último dado que nós tivemos de emissões. E montei um sisteminha que gera o cálculo e que usando a mesma metodologia do desmatamento, ele vai ser todinho disponibilizado, as tabelas, os relatórios e tal, para que qualquer pessoa possa fazer também e fazer a sua crítica. Mas o que a gente reparou foi que as emissões brasileiras caíram. De 2005 a 2011, cerca de 35%, o total. O desmatamento caiu, as emissões de desmatamento caíram 64%. Mas as emissões de energia, de indústria, de resíduos e de agricultura aumentaram. E aumentaram mais do que a média mundial. Então, quando eu falo burning fat, é a ideia de que a gente tirou a gordura, que era a emissão improdutiva, que é o desmatamento, tirou ela, e a gente agora está enxergando uma coisa feia embaixo, que era aquela que era a matriz energética mais limpa e linda do mundo, aquele país que tem as maravilhas de ser de baixa emissão, ambientalmente adequado e tal. Se você excluísse o desmatamento, a gente era o melhor do mundo, com biocombustível, etc. De fato, a gente está aumentando mais que o mundo as emissões se você tirar a emissão improdutiva do desmatamento. E esse agora é o nosso novo desafio. É como num país,
Se o Brasil, que tem o maior potencial de energia hidrelétrica, o maior potencial de energia eólica, o maior potencial de energia de biomassa, o maior potencial de energia solar, não for capaz de fazer inflexão imediata e rápida para contribuir para este cenário, ninguém mais fará. Então é nossa obrigação fazê-lo. E não só para a gente, quiçá para exportar para os outros aquilo que pode ser feito. E aí eu queria refletir sobre uma coisa que foi dita aqui, sobre a questão de desafios. E eu acho que o que eu tiro dessas coisas é de que o jeito de você enfrentar um desafio que parece muito grande, quando você encontra problemas no caminho, é você aumentar o tamanho do desafio. Isso é tipo, eu percebi isso vendo como é que pensa empresário, né? O empresário, se você quiser que ele enfrente mais riscos, o que você tem que fazer? Você tem que oferecer um benefício maior. Não é verdade? O seu lucro vai ser muito maior. Aí ele, opa, peraí, então eu vou tomar esse risco, vou fazer, vou entrar. Então, acho que para a gente pode usar essa mesma metodologia. Toda vez que eu enfrento uma situação que eu acho que as barreiras estão ficando muito grandes, eu aumento aonde eu quero chegar. E ao aumentar onde você quer chegar, aquilo que está no meio do caminho parece que ficou pequeno de novo. E aí você ganha mais força para ultrapassar. E eu acho que um pouco é o que nós estamos vendo agora com esse tema. Esse tema é um tema que parece muito maior do que a nossa capacidade de resolver. E a gente vai ter que enfrentá-lo transformando as vantagens de resolver o problema em serem muito maiores do que os obstáculos que vão ter no meio do caminho. É isso. Desculpa, passei bastante.